Agora tá, professor. Agora o quê? Agora tá gravando já. Ah, aparece para vocês, né? Aparece. Então, olha, hoje a gente vai começar uma matéria nova, né? Que é Teoria da Pena. Já terminamos concurso de pessoas. E aí eu vou disponibilizar para vocês os slides. Apesar de eu colocar um slide aqui, fornecer aqui para vocês, esse slide eu mudei um pouco a configuração para caber aqui na tela, né? Mas para quem tiver interesse de imprimir, o outro vai ser um pouco mais comprimido, então é melhor, acho que, imprimir o outro. É o mesmo conteúdo, eu digo assim, menos quantidade de páginas, né, na hora de imprimir. Mas eu vou disponibilizar esse material. No comecinho dos slides vai ter lá uma tabela explicando o que são as teorias retributivas e preventivas, que foi o objeto aí da segunda atividade de vocês. Nós vamos analisar isso na próxima aula, porque não foi todo mundo ainda que me entregou o trabalho. Salvo engano, é até amanhã, não é o prazo de vocês. Então, eu vou estar recebendo amanhã esses trabalhos e vou corrigir no fim de semana. Aí já dou a nota para vocês, tanto da primeira atividade como da segunda, que eu vou fechar, já para a gente ficar pronto para a terceira atividade. Então, na próxima aula que eu vou explicar essas teorias retributivas e preventivas, justamente porque não foi ainda todo mundo que entregou o trabalho. Então, a gente vai hoje analisar os princípios. Ah, professora, a gente já teve princípios no semestre passado. Realmente, nós já tivemos. Só que agora a gente vai fazer uma revisãozinha rápida daqueles princípios que estão relacionados com a pena. Vocês precisam recapitular alguns, para entender todos os assuntos aqui da teoria da pena. Então, a gente vai revisar algumas coisinhas, vocês já vão ter visto o semestre passado. Claro, eu não vou revisar todos os princípios, só aqueles que têm conexão aqui com a teoria da pena. E aí a gente vai analisar eles, depois vamos para as espécies de pena, vamos aprender aí a privativa de liberdade, a restritiva de direitos, a multa, e depois vamos entrar em aplicação da pena, que é a parte mais importante. Se vocês perderem o fio da meada, vocês não vão conseguir entender o resto. Então, até avisem seus colegas que quem não estiver presente na aula ao vivo de hoje, é importante que baixe essa aula e assista ela antes da aula da semana que vem. Porque a aplicação da pena, se você não entender a sequência lógica, você vai ficar boiando. Então, dei esse recado para os seus colegas, porque a partir de agora vocês não podem perder uma aula, senão vocês não vão entender nada. Porque a gente vai dizer como que o juiz aplica a pena. Tem uma sequência lógica. Se você perder as primeiras aulas, você não vai entender essa sequência. Então, a gente hoje vai entrar na dosimetria da pena. Claro que a gente não vai esgotar, porque é um assunto grande, provavelmente na próxima aula, mas a gente já vai iniciar como que é essa aplicação da pena aí feita pelo juiz. Então, agora eu vou carregar aqui para vocês o slide. Logo depois que eu carregar, vocês só me avisem se todo mundo está enxergando. Acabou de aparecer aqui para mim, gostaria que alguém se manifestasse. Ah, professor, eu não estou conseguindo ver. Apareceu para mim. Para mim tá ok também, tá aparecendo. Para mim também tá ok. Tá ok também. Ok. A internet à noite era bem melhor do que de manhã. Bom, então aqui é o primeiro slide, né? Eu coloquei aqui uns breves comentários, eu vou falar um pouquinho, conversar aqui um pouquinho com vocês sobre esse início. Aí depois a gente vai fazendo aqui a leitura do slide, ao mesmo tempo eu vou explicando para vocês, né? Então, o que a gente já viu aí no semestre passado? Que toda vez que alguém comete um crime, nasce para o Estado o direito de punir. Não sei se vocês se recordam do semestre passado, mas eu falei que era o ius puniendi. O Estado, ele tem o monopólio do direito aí de punir.
Ou seja, a vítima do crime, ela não tem o direito de aplicar nenhum tipo de sanção para o infrator. Se ela sofreu algum prejuízo aí, né, criminalmente, ao seu bem jurídico, o que a vítima tem que fazer? Tem que procurar a delegacia, comunicar o que aconteceu, e aí daí em diante o Estado vai agir, vai entrar com o seu aparato, sua máquina estatal aí, para apuração desse crime. Então, primeiro vai começar tudo lá na delegacia, vocês vão aprender isso melhor depois no próximo semestre, em processo penal. Depois, o delegado vai fazer a apuração daquilo que aconteceu por um inquérito policial. E aí, a partir daí, se o promotor entender que é caso de processar penalmente aquela pessoa, vai entrar com a ação penal. E aí, a pessoa vai ser processada, vai ter o direito de se defender, vai ter aí o devido processo legal, direito à ampla defesa, que eu acho que vocês já andaram vendo esses princípios lá em constitucional. Vocês vão aprender melhor semestre que vem em processo penal. Ou seja, a pessoa vai ter todo o direito de se defender. E aí, quando chegar no juiz, o juiz vai aplicar a pena. Então, o juiz é o órgão investido para aplicação da pena. Não falei para vocês que só o Estado pode aplicar a pena? O Estado vai fazer isso através do juiz, através do magistrado. Então, a vítima ela só poderia tomar uma atitude naqueles casos que vocês aprenderam no semestre passado de legítima defesa, excludente da ilicitude. Situação em que a vítima só pode reagir se ela está sofrendo uma agressão naquele momento, né? Tem que ser algo no presente, ou então iminente, que está prestes a acontecer. Nesses casos, a vítima pode agir. Fora disso, não pode. Vai ter que aguardar o Estado entrar em atuação. Então, aqui na parte de sanção penal, toda vez que alguém infringe uma norma penal, depois de ter esse devido processo legal, todo esse aparato que eu falei para vocês, se eles forem condenados, então eles vão receber uma sanção penal. Que sanção penal, professora? Aquela que vem escrita lá nos crimes que vocês já vieram aprendendo, nos tipos penais, também chamados aí normas penais incriminadoras. Vocês aprenderam que todo crime tem aquele preceito primário, que é a conduta criminosa, e na sequência, preceito secundário, que é uma sanção penal. Então, acho que vocês recordam isso, que a gente vem falando todas as aulas, né? Eu sempre mostro para vocês algum crime. Então, o que eu coloquei aqui para vocês no slide? Quando um sujeito, através de uma conduta delituosa, infringe uma norma penal, surge para o Estado o direito de aplicar a punição da norma objetiva. Aquelas normas que estão em vigor no país. Direito objetivo, as normas vigentes. É o ius puniendi, direito de punir. Pena é espécie de sanção penal, isto é, resposta estatal ao infrator da norma penal incriminadora, crime ou contravenção, consistente na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. Então, existe no ordenamento jurídico vários tipos de sanções, vocês vão aprender em todos os ramos do direito. Temos as sanções penais, sanções civis, sanções administrativas, sanções no âmbito trabalhista, sanções lá do direito tributário, para quem não paga o tributo. Várias espécies. O que nos interessa aqui para a minha disciplina é a sanção penal. Você só vai receber uma sanção penal se você tiver praticado ou um crime ou uma contravenção penal. Então, para quem não lembra, sempre digo a vocês, tem que estar aí revisando o semestre passado. Ah, professora, eu não lembro, vai ter que olhar o material, que a gente não pode ficar voltando todo momento. Então, vocês dêem uma olhadinha, depois em casa, quem não se recordar, qual que é a diferença entre crime e contravenção penal. Então, toda vez que alguém infringe aí um tipo penal, uma norma penal incriminadora, seja um crime ou uma contravenção penal, vai receber uma sanção penal, que pode ser uma privativa de liberdade, né, que a gente mais conhece no direito penal, ficar preso. Pode também ser uma restritiva de direitos, que a gente vai aprender daqui a pouco, no decorrer das aulas. Famosas prestações de serviços à comunidade, limitação de fim de semana,
proibição aí de dirigir, então existem algumas restrições que a gente vai aprender. Justamente porque nesse semestre, nosso objetivo é aprender tudo sobre a sanção penal. E aí, aqui está para vocês na sequência, a sua imposição, né, da sanção penal depende do devido processo legal, ou seja, de todo um processo criminal que assegure todas as garantias que o réu tem direito, previstas na Constituição e no Código de Processo Penal, que é a matéria do semestre que vem, através do qual se constata a autoria e a materialidade de um comportamento típico, antijurídico e culpável, não atingidos por causa extintiva da punibilidade. Então, para alguém receber a sanção penal, o que o promotor vai ter que provar? A autoria, que foi aquela pessoa que praticou o crime, e materialidade, ou seja, a prova de que aquele crime realmente aconteceu. No homicídio, né, geralmente tem que ter o corpo. Falo geralmente porque às vezes não tem, a gente sabe que Delisa Samúdio nunca apareceu, então vai ter que provar de outra forma, é um problema de prova, que eu sempre digo para vocês, vocês vão aprender em processo penal, toda a matéria sobre provas. Mas, ou seja, tem que estar comprovado que aquele crime aconteceu, tem que ter a materialidade daquele crime. E para o crime existir, vocês já aprenderam no semestre passado, tem que ser um fato típico, tem que ser ilícito ou antijurídico e também culpável. Se o juiz, na sua sentença, responder sim para todos os elementos do crime, o juiz vai analisar todo o processo. Aí ele vai olhar, esse fato é típico, esse fato é ilícito, não estavam presentes as excludentes. Esse fato aqui também está culpável, porque esse sujeito é culpável, não estavam presentes as causas excludentes da culpabilidade. Então, depois que o juiz constata, sim, tem crime, aí ele passa para a próxima etapa na sentença dele. Próxima etapa é a aplicação da pena. E é isso que a gente vai aprender. Como que o juiz vai aplicar a pena? Semestre passado, então a gente aprendeu a primeira parte da sentença, aquela em que o juiz vai analisar o mérito, se o crime ocorreu. Quando o juiz afirma, sim, o crime ocorreu, aí é o momento que ele vai aplicar a pena, a segunda parte da sentença. Essa segunda parte que a gente vai aprender. Coloquei aqui para vocês, pena é uma espécie de sanção penal, é espécie ao lado das medidas de segurança. Pena é a resposta estatal ao autor de um injusto penal consistente na privação ou restrição de direitos. Então, prestem atenção, porque a pena, ela é uma espécie. Nós temos a sanção penal, que é o gênero, e aí nós temos como espécies a pena e as medidas de segurança. Então, primeiro, a gente vai aprender tudo sobre as penas. Depois, a gente vai aprender sobre as medidas de segurança. Que é para quem que a pena é aplicada, para quem que a medida de segurança é aplicada. As penas são aplicadas para os sujeitos imputáveis. Vocês já aprenderam quem são os imputáveis. E se o sujeito não é imputável, por exemplo, menor de 18 anos, aí ele não vai receber pena. Ele vai lá para o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso famoso ECA. E aí lá ele vai receber uma medida socioeducativa, uma outra espécie de sanção, não é aqui a nossa sanção penal. Então, pena ele não vai receber. E aquela pessoa que tem algum problema mental, né? Aquele sujeito lá com a capacidade psíquica comprometida por alguma anomalia, alguma doença mental, que ao tempo da conduta não era capaz de entender o caráter ilícito do fato e nem de determinar-se conforme o seu entendimento. Nessa situação, ele vai ser um inimputável, né? Geralmente aquelas pessoas com esquizofrenia, que a gente já viu semestre passado. E aí eles não vão receber pena, eles vão receber outra espécie de sanção penal, que é a medida de segurança. Então, medida de segurança se aplica aos inimputáveis, não aqueles menores de 18 anos, mas os outros que nós aprendemos. E aí, depois a gente vai aprender os tipos de medida de segurança. Nós temos a internação no hospital psiquiátrico e temos um que é um pouco mais suave, que é o tratamento ambulatorial. Então, depois a gente vai aplicar
em outra aula quais são essas regrinhas das medidas de segurança. Nesse momento que vocês precisam saber, sanção penal é gênero, pena, medida de segurança, são espécies. E aí, até aqui tá tudo bem? Como que vocês estão encarando a introdução? Dialoguem comigo por 2 motivos. Um é para eu não me sentir sozinha, e 2, como todos sabem lá da minha condição, me dá às vezes um pouquinho, né, de falta de ar aí, de falar disparadamente 2 horas. Tranquilo, professora. Tá dando para entender, professora. Deu para revisar bem aí tudo que a gente viu semestre passado, nesse apanhado geral? Deu. Deu. Aqui é uma tabelinha sobre as teorias da pena, que tem a ver com o trabalho de vocês, que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai pular, por enquanto, essa tabela. E agora nós vamos revisar os princípios penais. Aqui, por que eu coloquei princípios informadores da pena? Porque são aqueles que estão relacionados aqui com a pena. Os que não estão relacionados a gente não vai ver. Princípio da legalidade, que eu chamo a atenção para vocês desde o começo, gente, é o princípio mais importante do direito penal. Criação de Feuerbach, de 1813. Então, vocês já aprenderam que está tanto na Constituição, como também no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula, nem pena sem prévia cominação legal. Então, por que eu destaquei esse princípio aqui? Por causa do que vem depois da vírgula. Então, vocês já viram, e a gente ressaltou muito isso semestre passado, que não pode existir um crime se antes o legislador não trouxer um tipo penal falando que aquilo é crime. A mesma coisa acontece com a pena. Então, antes da vírgula é aquela parte do preceito primário da norma. Depois da vírgula, tem a ver com o preceito secundário da norma. Então, também o juiz não pode aplicar uma pena se ela não tiver antes prevista em lei. Então, a gente sempre sabe, a gente lê o crime, na sequência a gente já sabe qual é o presentinho que o sujeito vai receber. Qual é a pena que vem, é reclusão, é detenção, qual é o mínimo, qual é o máximo. Então, tem que estar previsto antes em lei. O legislador ele pode até alterar, aumentar ou diminuir, mas tudo através de lei ordinária. Então, o princípio da legalidade, a pena também tem que ter uma cominação legal. Além disso, essa pena também tem que ser anterior, tem que ser prévia, ou seja, antes do delito. Então, o sujeito, quando ele pratica o delito, ele sabe qual é a pena, ele já sopesou se vale ou não a pena praticar aquele crime. Ele olha para a pena, essa pena aí eu estou disposto a encarar ou não. Ah, tudo bem, vou encarar essa pena. Ou seja, mas ele tem que saber previamente, vai estar lá na lei qual é a pena. Ah, professora, mas a maioria dos criminosos não olham. Aí é problema deles, né? Mas está lá para quem quiser olhar o Código Penal, disponível aí no site do Planalto, na internet. Para quem quiser ver se eles sabem antes ou não, aí já é um outro problema. Mas, ou seja, previamente, eles já vão saber qual é a pena pelo delito que eles estão praticando. Princípio da proporcionalidade. A pena deve ser proporcional ao mal gerado. Então, aqui, gente, a proporcionalidade é uma questão um pouco óbvia aqui, mas foi uma conquista. Já vimos a história do direito penal no passado, que às vezes não tinha essa proporcionalidade. Qualquer crime que se praticava, pena de morte. Vocês lembram disso, né? A gente viu um momento mais antigo, até que foi surgindo, já falou da lei de talião, olho por olho, dente por dente, e aí daí vai surgindo a proporcionalidade. O que significa? O fato praticado, o crime praticado é grave? Alguém caiu. Não sei agora quem foi que caiu. Aquele crime praticado, ele é grave, então a pena tem que ser grave. Ah, é um crime que não é tão grave, então menos grave. Ou seja, o furto. O furto é menos grave do que o roubo. Por quê? Apesar de o tipo penal ser quase igual, no roubo tem violência ou grave ameaça, no furto não tem. Então, pelo princípio da proporcionalidade, a pena do roubo tem que ser maior do que a pena do furto.
efetivamente é. Então, isso nada mais é do que o legislador, quando ele escolhe lá no tipo penal qual vai ser a pena, ele vai estar escolhendo através de um critério de proporcionalidade, vai comparar um crime do outro, ver as gravidades, e aí procurar fazer isso de acordo com a gravidade. Princípio da humanidade. Significa que o direito penal deve pautar-se pela benevolência, garantindo o bem-estar da coletividade, incluindo dos condenados. Estes não devem ser excluídos da sociedade somente porque infringiram a norma penal, tratados como se fossem animais ou coisas, e não como se fossem seres humanos. A pena não pode atentar contra a dignidade da pessoa humana, vedando-se tratamento desumano, cruel ou degradante. Então, aqui a gente também já aprendeu isso aqui semestre passado, né, sobre o princípio da humanidade. Então, não é porque o sujeito recebeu uma sanção penal que ele não vai ter os direitos mínimos aí de dignidade da pessoa humana. É por isso que mesmo preso, ele vai ter lá direito ao seu banho de sol, por isso que mesmo preso, ele recebe visitas. Se ele está preso, alguns direitos vão ser restringidos, mas isso não significa que tudo vai ser restringido, vai ser aquilo que é compatível com a situação da prisão. E aí essas penas não podem ser praticadas de forma que sejam desumanas. Então, aqui coloquei para vocês, a gente já viu também semestre passado, 5 penas que são proibidas no Brasil. São a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, aqui no nosso país, diferente aí que vocês devem assistir muito em séries e filmes nos Estados Unidos, em que boa parte dos estados lá americanos admitem a pena de morte, acho que até vocês viram com o professor Romeu, semestre passado, um filme, né? Acho que era Sonho de Liberdade, e aí falava muito dessa questão aí da pena de morte. Então, tem país que admite. No Brasil, a gente não admite. Só tem uma exceção, que é salvo o caso de guerra declarada. Então, a nossa Constituição Federal não admite. Não poderia hoje o legislador ordinário criar aí uma pena de morte, porque vai ser incompatível com a nossa Constituição Federal, aqui no artigo 5º. Também não é possível penas de caráter perpétuo. Então, ninguém vai ficar preso para sempre aqui no Brasil. Aqui vai ter um tempo aí limitado. Então, aqui a gente vai aprender numa das aulas que antes o máximo que alguém ficava preso eram 30 anos. Agora, uma novidade que surgiu agora, né, em 2020, após o pacote anticrime, o máximo da pena vai poder ir até 40 anos. Então, foi aumentado em 10 anos a margem aí que o sujeito pode ficar preso. Mas, mesmo assim, não é caráter perpétuo. Trabalhos forçados, a gente vê muito aqueles filmes com aquele pezinho, aqueles ferros no pé, a pessoa sendo forçada a trabalhar, sofrendo de forma exaustiva. Isso não pode no Brasil, né? Aquele trabalho forçado, cruel. Mas, claro, o preso trabalha também, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Não vamos aprofundar muito, porque muita parte está lá na Lei de Execução Penal, na nossa famosa LEP, e essa lei vocês vão aprender mais para o final da faculdade. Mas a gente tem alguns poucos dispositivos falando do trabalho do preso no Código Penal. Então, o que está no Código Penal, a gente vai analisar, porque está aí na nossa ementa, é objeto desse semestre. Não pode o quê? Também pena de banimento, que é aquela que você é expulso do seu país e tem que ir lá para outro país. Aqui não pode, né? O brasileiro pratica um crime aqui, ele vai cumprir aqui. Essa pena de banimento existia há muito tempo atrás. Vocês aprenderam comigo no semestre passado, que antes a gente ter os códigos penais, vigoravam no Brasil as ordenações do Reino de Portugal. Nós aprendemos as ordenações afonsinas, filipinas, manuelinas, e lá existia a pena de banimento. Os portugueses que praticavam determinados crimes podiam receber como sanção penal, como castigo, ser enviado para o Brasil, né, ou para a África. Então, ou seja, vir para cá podia ser um castigo lá na época, né, dependendo do que eles fizeram, da época. Eles eram expulsos de Portugal e vinham para o Brasil, eram banidos de Portugal. Mas isso não existe mais, né? Que nosso ordenamento jurídico não admite.
Também não admitimos penas cruéis, aquelas que atentam contra a dignidade da pessoa humana. E aí vocês também viram no semestre passado, para recapitular, que muitos presos, por falta de local aí nas penitenciárias, né? Antes o preso podia ficar em delegacia, hoje não pode mais. Mas às vezes não tinha onde colocar o preso, tem lugares que começou a colocar os presos em container de caminhão. E aí eu até na semestre passado mostrei para vocês o julgado, que os juízes começaram a dar liberdade para esses presos, dizendo que era desumano, era cruel ficar preso num container. Que container de caminhão servia para transportar coisas, mercadorias, e não para transportar, para manter pessoas. E aí um dos fundamentos desse julgado, vocês já viram isso, foi o princípio aí da humanidade. No momento, a gente pode falar da humanidade, né, sem estar aqui muito no mérito, se isso está certo, se isso está errado. Infelizmente, a gente não tem aqui espaço suficiente para ficar falando a opinião de cada um. Mas muitos juízes estão soltando aí vários presos no momento, alegando que, pelo princípio da humanidade, aqueles que estão lá no grupo de risco, né, com mais idade, hipertensão, diabetes, muitos estão sendo livres por causa do coronavírus, né? Até não sei se vocês têm acompanhado o meu Instagram, coloquei alguns stories sobre alguns casos, e aí vários advogados souberam disso, estão aí pedindo a liberdade, um monte de preso indo para a rua. Então, continuem no isolamento de vocês, que a rua vai estar perigosa nos próximos dias, né? Então, o princípio da humanidade, um dos fundamentos deles serem libertados foi esse, né? Humanidade, estão correndo risco, né, de pegar coronavírus, aglomerados lá dentro, tal. E aí muitos juízes estão soltando. Então, a gente não vai entrar aqui no mérito, se você acha certo, se você acha errado, porque a gente gastaria vários minutos de aula, que esses são um tipo de assunto bem polêmicos. Mas é uma questão para vocês refletirem aí com vocês mesmos, que vocês fariam aí como juízes, se acham que era caso ou não de soltar, né, nessas situações. Continuando no princípio da humanidade, também a nossa Constituição diz quais são as 5 penas que são permitidas no Brasil, aqui no nosso ordenamento jurídico: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. A gente vai aprendendo aí nas próximas aulas todas essas espécies de penas. Hoje, nós vamos começar com a privativa de liberdade. Nas próximas aulas, a gente também vai ver as outras. E no finalzinho do slide eu coloquei, né, que também deve ser assegurado o respeito à integridade física e moral do preso. A pena deve ser cumprida em estabelecimento penal adequado, distinguindo-se a natureza do delito e o sexo do apenado. Então, nós temos os presídios próprios para mulheres e os presídios para homens, justamente de acordo com o sexo do apenado. Dentro do presídio também, eles são divididos, muitas vezes, de acordo com o crime que praticaram. Por exemplo, aqueles que praticaram crimes de estupros não são misturados, porque existe uma tendência de muitos presos quererem matar, né, esses daí. Então, acaba tendo essa distinção aí pela natureza do delito. E, ao final, as presidiárias terão direito a amamentar seus filhos. Aqui é por conta do reconhecimento da importância do leite materno, principalmente ali na primeira infância, né, que a criança precisa mamar. Então, se admite que as presas amamentem seus filhos, né? Vai ter um berçário lá para elas. E, ultimamente, tivemos várias mudanças aí, que por conta da lei da primeira infância, que é uma novidade, também acho que do ano passado, houve várias alterações aí no Código Penal e Processo Penal, concedendo liberdade para muitas mulheres que comprovem que têm crianças pequenas, precisam amamentar, e não só as que precisam amamentar, mas também outras crianças. Lei da primeira infância, mas não é o objeto aqui dessa aula, né? Só a título de curiosidade. Alguma dúvida até aqui para a gente continuar? Dê um sinal de vida aí. Tranquilo, professor. O que mais, Ok, Elone? tranquilo.
Tudo bem. Valcélia, mais alguém? Bruno não abriu a boca hoje. Até então tudo bem. Sem dúvida nenhuma, não. Então tá, vamos seguir, né? Que a complicação vem mais para frente. Princípio da responsabilidade pessoal, da pessoalidade ou intransmissibilidade. Vocês também já aprenderam no semestre passado. Nós vimos o quê? Que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, a gente já aprendeu que a sanção penal, ela não pode passar da pessoa do condenado. Falei para vocês que a gente viu a história do direito penal, que no passado tinha umas civilizações, umas tribos, em que se o sujeito praticava um crime, toda a família pagava por aquele crime. Ou toda a família era banida daquela comunidade, ou então até pena de morte, às vezes, para todos os membros da família, ou seja, porque a pena passava da pessoa do condenado. Isso não existe mais. A pena ela é pessoal. Então, se o sujeito pratica um crime, jamais a família vai responder por aquele crime. Imagine se a mãe respondesse pelo crime do filho, né? Situação complicada, porque a maioria das mães aí, né? Não vou falar todas, mas boa parte, deram uma boa educação para o filho, mas infelizmente ele tinha uma personalidade voltada para a prática de crimes. Então, imagine se aquela pobre mãe tivesse que responder pelo crime do filho. Esse princípio é muito importante, porque a pena não passa da pessoa do condenado. Aí, quando a pessoa olha para esse artigo que eu acabei de ler, fala, professora, mas depois diz que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens pode para os sucessores. Bom, gente, reparação do dano, direito civil, Pablito, professor Pablo, decretação do perdimento de bens, confisco de bens, não tem caráter penal, é um efeito da condenação. Nós teremos uma aula só sobre os efeitos da condenação, vocês vão entender isso aqui melhor. Então, por exemplo, o sujeito praticou um crime de tráfico de drogas, estava transportando aí 10 quilos de cocaína com carro. A polícia prende, né, toda a droga, aquele veículo ele é apreendido. Se depois se constata que ele era culpado mesmo, ele vai perder aquele veículo, vai ter o perdimento de bens. Ah, professora, mas ele já tinha morrido, o veículo ficou para o filho dele. Aí o filho vai perder o veículo. Ou seja, a reparação do dano e a perda de bens passa sim para a família. Mas, claro, a família não vai perder o próprio bem, não vai ter que reparar o dano do próprio patrimônio. Sim, é o patrimônio do réu, aquele réu que praticou o crime. Ah, ele morreu e deixou um monte de dinheiro para a família, um rico inventário. Vai ser tudo descontado daquele inventário. Ah, o preso não deixou nenhum bem, ele era um falido, não tinha nada. Aí a família não vai ter que reparar nada, porque não deixou patrimônio. Então, eu quero só que vocês entendam isso. A sanção penal, ela não passa para a família. Pode passar reparação civil. Já ensinei para vocês isso semestre passado. Princípio da individualização da pena. Esse aqui é o mais importante aqui para o nosso semestre. Ele está totalmente interligado com o nosso assunto aplicação da pena, que a gente vai ver essa aula. Então, aqui nesse princípio eu coloquei, significa que para cada delinquente, o Estado juiz deve fixar a pena exata e merecida, evitando-se a pena padrão nos termos da Constituição. Individualizar a pena é fazer justiça, ou seja, dar a cada um o que é seu. A pena deverá ser sempre individualizada para cada infrator, porque nenhum crime é igual ao outro. Assim, a pena deve ser individualizada, considerando o fato e seu agente. Realmente, gente, imaginem só se as penas elas fossem padrão, fosse igual para todo mundo. Então, Antoniel matou alguém, Bruno matou alguém, Elone matou alguém, Cauane matou alguém, Raíssa matou alguém, Valcélia praticou um furto. Vocês acham justo que Valcélia, que praticou um furto, receba a mesma pena que todos os outros membros aqui do grupo?
Obviamente que não. Não. Porque o crime praticado por Valcélia é menos grave. Se é menos grave, é um fato menos reprovável, que merece uma pena menor. Claro que esse princípio da individualização da pena está muito relacionado com a proporcionalidade. Então, Valcélia vai ter a pena que ela merece, que é muito menor do que a pena dos outros. Agora, vamos supor que todos os outros vão responder por um crime de homicídio. Vocês já sabem que a pena é de 6 a 20 anos. Se for homicídio simples, sem as qualificadoras. Vocês acham que não vai ter alguma coisa estranha se o juiz aplicar para Antoniel 10 anos, para Bruno 10 anos, Elone 10 anos, Cauane 10 anos, Raíssa 10 anos? Igual para todo mundo, sendo que a pena era de 6 a 20 anos? Isso seria padronizar a pena, não é dar a cada um que é seu, que cada um merece. Então, o juiz, por que ele tem essa margem de 6 a 20 anos? Para individualizar a pena. Ele vai olhar, bom, o crime de Cauane foi mais brutal do que o crime de Raíssa. Então, o crime de Cauane merece uma pena maior. A Raíssa é a primeira vez que se envolveu na criminalidade. Cauane, coitada, já tem uma extensa ficha criminal. Então, nessa situação, obviamente, Cauane tem que receber uma pena maior do que a Raíssa. Ou vice-versa, né? Só usei elas aqui como exemplo. Mas o que eu quero dizer? O juiz vai individualizar a pena, vai olhar o que cada uma merece, de acordo com o quê? Com o fato, vai olhar a gravidade do fato, no caso concreto, e de acordo com o autor, com o sujeito. Se ele é reincidente, não é reincidente, se ele se envolveu várias vezes na criminalidade, é a primeira vez, é um deslize, tudo isso vai ser considerado, por isso que eu pus letra maiúscula. Tanto o fato como também o agente. Tudo isso vai ser considerado. O princípio da individualização da pena está na Constituição Federal e diz que para adotar qualquer uma dessas sanções que a gente vai aprender, vai ser de acordo com a individualização da pena. Não sei se vocês lembram do semestre passado, mas eu ensinei para vocês que a individualização da pena ocorre em 3 etapas distintas: legislativa, judicial e administrativa. Opa. Vocês estão me vendo aí em tela grande? O slide sumiu. Sim. Saiu. Foi de propósito. Já a gente volta com ele. Então, vamos lá. Aqui na individualização da pena, ela vai ser realizada, gente, tanto na fase do legislador, como na fase do juiz, como na fase administrativa, na execução penal. Na primeira fase, que é a fase legislativa, vocês já estão sentindo ao longo das aulas, que eu sempre mostro para vocês qual é o crime, qual é a sanção penal. A gente tem visto homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. E se o homicídio for qualificado? Quem lembra qual era a pena? Meio cruel, motivo fútil, emprego de veneno, emprego de fogo, emprego de explosivo, mediante paga ou promessa de recompensa. Lembra que a gente viu a aula passada? A sanção não era bem maior? Sim. Lembra qual era, Elone? Sim. De 12 a 30 anos. E Valcélia, né, que respondeu? Sim. Ó, Valcélia, só mostrando a testa aí. Então, o homicídio qualificado, ele vai ter uma pena pior. Então, gente, o legislador, quando ele fez os tipos penais, ele já está fazendo em abstrato a individualização da pena. Então, claro, homicídio simples é menos grave, então 6 a 20 anos. Homicídio qualificado é mais grave, 12 a 30 anos. Furto é menos grave de todos, 1 a 4 anos. Estelionato, 1 a 5 anos. Então, o legislador, ele já faz a individualização da pena em abstrato, ele compara um crime com outro. Então, existe individualização da pena feita pelo legislador. Mas é só o legislador que faz a individualização da pena? Não, o juiz também faz. E aí falamos da individualização da pena na etapa judicial.
Então, é o que nós vamos aprender esse semestre. O juiz, quando ele olha para o crime cometido, ele não sempre tem uma pena mínima e uma pena máxima estabelecida pelo legislador? Então, o juiz, de acordo com o fato e com o autor do delito, ele vai caminhar entre o mínimo e o máximo. Ele vai individualizar a pena de acordo com o fato, caso concreto, de acordo com o sujeito que praticou aquele crime. Então, isso nada mais é do que a individualização da pena feita pelo juiz, na fase judicial. É isso que nós vamos aprender nas próximas aulas, quando a gente for aprender as fases da dosimetria da pena. Também ocorre individualização da pena na fase administrativa, na execução penal. A execução penal, a gente vai ver pouquinha coisa aqui que está dentro do Código Penal, mas a maioria dos assuntos estão lá na LEP, Lei de Execução Penal, que vocês vão aprender mais para frente da faculdade. Então, toda vez que o sujeito é condenado, ele foi condenado, aí ele vai começar a cumprir pena. Então, ele foi condenado, então ele vai preso. A gente vai entrar em debates, né? Se ele recorreu, não recorreu. Isso é matéria lá de processo penal. Mas a partir do momento que ele está preso, já cumprindo a pena, também vai ter individualização da pena para ele lá na execução penal. Então, Cauane foi presa... deixa eu pegar outra mulher, né? Raíssa, vai, de novo. Cauane e Raíssa foram presas pelo mesmo crime, receberam a mesma pena. Então, em tese, elas vão progredir de regime na mesma época. Mas será que as duas têm direito à progressão de regimes? Vai depender do comportamento carcerário. Toda vez que alguém pede a progressão de regimes, o diretor do estabelecimento penal vai ter que dar um atestado de boa conduta. Então, vamos supor que Cauane foi uma menina má. Então, Cauane não vai conseguir progredir. Raíssa foi uma menina boazinha. Ela vai conseguir progredir. Valcélia foi boa ou ruim? Apareceu aí o rosto inteiro agora. Aí o diretor vai dizer se pode ou não progredir. Então, isso nada mais é do que individualização da pena. Por que uma pode progredir, a outra não? Vai olhar no caso concreto, se já praticou a porcentagem para progredir. Professora, mas você está falando em progressão de regime, mas o que é isso? Gente, é ir para se é progredir alguma coisa melhor para a vida da pessoa, regredir é uma coisa pior, né? Então, progredir. Eu comecei minha pena em regime fechado, que é o pior de todos. Aí, se eu preencher todos os requisitos, eu vou progredir para o semiaberto. Se eu estou no semiaberto, cumprir os requisitos, eu vou para o aberto. Do aberto, eu vou para a rua. Porque no Brasil, a gente adota o sistema progressivo. Para eu ir para a rua, se eu comecei no fechado, eu vou ter que percorrer os que estão no caminho. Fechado, semiaberto, aberto, liberdade, rua. Eu não posso do fechado ir direto para o aberto. Tenho que obedecer esse sistema progressivo. Professor, o que é regressão de regimes? É quando você vai para um regime pior. Então, vamos supor que eu comecei no fechado, só que eu já progredi, e já agora eu estou no semiaberto. Só que no semiaberto eu arranjo uma briga, faço confusão e mato minha colega de cela. No momento que eu matei ela, eu pratiquei um crime durante a execução da pena, eu vou regredir de regime. Eu vou voltar lá para o fechado, já estava no semiaberto, vou regredir para o fechado. Então, isso é a progressão, isso é a regressão de regimes. Então, na execução penal, os condenados que não estão cumprindo pena, também existe individualização da pena, vai olhar se ele merece ou não progredir de regime. Então, vai ver aí, vai dar a cada um o que é seu, né? Justiça, individualização aí da pena. Então, compreender isso aqui, que a execução da pena está nessas 3 etapas, legislativa, judicial e administrativa. Certo. Eu sei que eu já ensinei isso aqui para vocês, mas vocês ainda não estavam no começo da faculdade, penso que agora vocês já são estudantes de direito mais maduros, né? Então, com certeza, agora vocês conseguem entender, acho que melhor, carregar melhor, entender melhor os conceitos. Acredito que está ficando mais claro agora para vocês.
Vamos voltar aqui para os slides. Aqui, então, tudo que eu falei para vocês, expliquei até agora, vocês olhem em casa, com calma. Etapa legislativa, fase judicial, que é feita pelo juiz, que é a que a gente vai aprender agora. É a fase judicial que a gente vai aprender nesse semestre. Etapa administrativa, isso aqui é mais para frente da faculdade. Último princípio aqui sobre as penas, princípio da inderrogabilidade ou inevitabilidade da pena. Presente seus pressupostos, a pena deve ser aplicada, deve ser executada. Então, gente, se uma pessoa pratica um crime e o Estado exerce seu ius puniendi, seu direito de punir, então ele vai o quê? Aplicar a pena e não adianta nada. Condeno Elone a 10 anos de prisão. O que adianta eu aplicar a pena se eu não executar? Eu tenho que mandar a Elone lá para o juiz da execução penal. O juiz de conhecimento aplica a pena. Depois, o juiz da execução penal é quem vai executar e acompanhar a execução da pena da Elone lá, para ver se ela é uma menina boa ou má, se ela está cumprindo todos, né, tendo bom comportamento carcerário ou não. Então, presentes os pressupostos, a pena vai ser aplicada, vai ser executada. É inevitável que a pena seja aplicada. Mas nós temos exceções que não são poucas no Brasil. São algumas situações que a pena vai deixar de ser aplicada. Ela deveria ser aplicada, mas ela não será. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, que a gente vai aprender com mais detalhes lá para frente. Alguns esse semestre, outros não. Primeiro caso de exceção, perdão judicial. Professor, então qualquer crime o juiz pode perdoar? Não. Só quando tiver previsão em lei. São raríssimas as situações trazidas aí pelo nosso ordenamento jurídico. Dou um exemplo para vocês. Imagine que uma mãe está dirigindo um veículo automotor com seus 2 filhinhos atrás no carro, 2 crianças. Uma de 2 anos, uma de 4 anos. A mãe está com pressa, porque as crianças estão aí atrasadas para chegar na escolinha, passa no sinal vermelho, ou seja, foi imprudente. Nesse momento, ela colide com outro veículo, bate no outro carro e as 2 crianças morrem. Acontece uma fatalidade. Nessa situação, ela teria praticado aí o homicídio culposo dos 2 filhos na direção do veículo automotor. Pergunto para vocês, vocês acham que nessa situação o juiz vai aplicar a pena pelo homicídio culposo das 2 crianças a essa mãe? Acredito que não. E por que acha que não? Segue, Cauane. Peraí, professora, que eu tô na cozinha. Mais alguém? Sei, mas não sei formular, não sei formular. Sem ser a parte jurídica, pode ser humana, o que vocês acham? Acho que não, porque a mãe não ia querer matar os 2 filhos, né, professora? Porque essa mãe, ela já está com o coração dilacerado. Foi uma fatalidade que aconteceu. Então, nessa situação... Ainda recebeu uma... ainda vai presa. Essa é uma situação que a mãe, a vida dela acabou, matou os 2 filhos, se ela não praticar aí no suicídio aí nessa situação, né? É uma situação muito, muito grave. Então, vocês acham que o juiz vai aplicar uma sanção penal? Ela praticou crime. 2 homicídios, fato típico, ilícito e culpável. Só que nessa situação, o legislador é benevolente com ela. Sabe que o coração dela está dilacerado. Que ali o mundo dela acabou. Então, é uma situação de perdão judicial. Em crimes de homicídios culposos, lesões corporais culposas, quando a vítima atingida é um parente próximo do autor do delito,
o juiz pode deixar de aplicar a pena, que é exatamente essa situação que eu dei para vocês. Então, perdão judicial, vocês vão aprender lá na parte especial do Código Penal. São raras as situações que existem, tem que ter previsão legal. O juiz não se aplica no perdão para quem ele quiser, só quando aquele crime admite. Então, vocês vão aprender isso aí nos próximos anos. Temos também a prescrição, que teremos uma aula inteirinha só para prescrição, que eu considero que é a parte mais difícil do semestre. Existem várias espécies de prescrição. De forma bem sucinta, o que é a prescrição? É a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Então, o Estado, quando uma pessoa pratica um crime, ele tem um tempo para apurar um delito, um tempo para prender. Então, vamos supor que a pessoa praticou um crime, o Estado não consegue apurar, a pessoa vai para outro país, volta, e aí volta 30 anos depois. Ah, professora, qual é o prazo de prescrição? É isso que a gente vai aprender. Depende do crime, qual é o tipo de prescrição. Nesse momento, só quero que vocês peguem a noção geral. A noção geral é, passou um prazo lá que a lei determina, o Estado não pode mais punir. Ah, mas ele praticou crime, mas não pode mais punir, porque houve a perda do direito de punir pela prescrição, decurso do tempo. O Estado foi inerte, não agiu como deveria, ele perde o direito de punir. Então, prescrição é isso. Sursi a gente também vai aprender esse semestre. Lá no final da sentença, quando o juiz condena, se a pena é baixa, acho que nós vamos ver até 2 anos, ou seja, uma pena bem baixa, diz aplicar o sursi. O que é o sursi? Ele vai suspender aquela pena, em vez da pessoa ser presa, fica suspensa a pena, ele vai ter que cumprir vários requisitos aí que o juiz vai determinar. Por isso que eu digo, né? Gente, tem tanto benefício no Brasil, só fica preso quem realmente pratica crimes graves. Tem vários benefícios, tem o GCRIM para evitar, contravenção penal ninguém fica preso, pena até 2 anos pode caber sursi, pena até 4 anos pode caber restritiva de direitos. Ou seja, realmente vai ficar preso quem praticou crimes mais graves. Então, a gente também vai aprender esse benefício penal aqui, o sursi, nas próximas aulas aí para frente. Então, são exceções, situações em que o Estado não vai ser obrigado a aplicar e executar a pena. Então, a gente encerrou princípios penais. Agora, nós vamos entrar nas espécies de pena que estão no artigo 32 do Código Penal. Claro que tem que decorar, né, quais são as espécies de pena. Nós temos as privativas de liberdade, nós temos as restritivas de direitos e nós temos a multa. Que não estou falando de multa civil, multa administrativa, multa penal mesmo, com caráter de pena, caráter de sanção penal. Fiz uma tabelinha aqui para vocês, né, nos artigos 33 a 42, nós vamos aprender agora, na aula de hoje, essas sanções das penas privativas de liberdade. O que é reclusão, o que é detenção, o que é prisão simples. Depois, mais para frente, as restritivas de direitos, que é artigo 44 ou 48, faltou o 4 aqui. Prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana, interdição temporária de direitos, prestação pecuniária à vítima, perda de bens e valores. E depois, prestação pecuniária, que vai ter uma aula sobre a pena de multa, artigo 49 a 52 do Código Penal. Uma aluna me perguntou de manhã, tem que decorar? Tem que decorar, essa tabelinha tem que decorar, tá bom? Então, aqui nós vamos para o artigo 33. Antes da gente avançar para eles, vamos lá. Quem se recorda das aulas anteriores, quando eu ensinei qual era mais grave, a reclusão e a detenção? Por quê? Fundamente. Não entendi, professora. Quero que alguém me diga se lembra das aulas anteriores, quando eu expliquei. Claro, foi de forma mais superficial do que vai ser agora. Mas a memória de vocês, como que tá? Quem lembra
Qual é mais grave e por quê? O que é reclusão? O que é detenção? Professora, acho que a reclusão é mais grave. Por quê? Porque do que eu não lembro muito assim, mas do que eu lembro, a detenção, a pessoa fica só até enquanto se fazem algumas averiguações, a detenção, e a reclusão não. A reclusão realmente ela é mais grave, né? Mas a diferença não é essa, não. A reclusão, na minha ideia, porque a pessoa ia ficar lá preso mesmo, né? E a detenção é só para averiguação, mas não sei se está certo. Não. Primeiro que a gente não tem prisão para averiguação, né? Então a gente não pode, que nem no passado, a gente vai nas novelas. Vou te prender para averiguação. Isso não existe, né? Tem que ou estar em prisão em flagrante, ou estar realmente condenado por algum crime. Ih, professor, então eu li algum livro antigo. Valcélia está aí titubeando, ela liga e desliga o microfone. Bora, ninguém arrisca. Eu sei que reclusão é para mais intenção, é para coisa mais, como eu posso dizer? É que memória no momento, professora. Mas eu sei a diferença em questão de ser mais severa, a reclusão. Mas para diferenciar, assim, baseado na lei, eu não lembro, não. Bom, vamos lá, já que ninguém lembra. Reclusão e detenção. Venho falando para vocês que reclusão realmente é mais grave do que a detenção. O que eu expliquei para vocês, só que a gente realmente deu uma passada rápida, que não era objeto das aulas anteriores. A reclusão é mais grave porque o sujeito ele pode começar a pena ou no regime fechado, ou no semiaberto, ou no aberto. Já a detenção, ele não pode começar no fechado. Ele vai começar ou no semiaberto ou no aberto, que são os regimes menos gravosos. Lembraram disso? Sim. Professora, a senhora pode repetir, por favor? A reclusão, a pessoa pode começar no regime fechado, ou no semiaberto, ou no aberto. A detenção, ele não pode começar no fechado. Ele vai direto ou para o semiaberto ou para o aberto. Vamos rapidamente recapitular o que é o regime fechado. Regime fechado é aquele que a pessoa vai cumprir a sua pena em penitenciária, em sistema de segurança máximo ou média. Então, lá na penitenciária, a pessoa vai ficar presa naquele xadrez, naquele quadrado com espaço mais limitado, com vários outros presos. Ou seja, a sua liberdade de locomoção fica bem privada. Ah, professor, ele não sai em nenhuma situação do xadrez? Tem os banhos de sol, tem visita, são raras as situações para trabalhar, mas, no geral, a maior parte do tempo ele fica naquele quadrado, né? Vulgarmente chamado de xadrez, né? Então, ali vai ter só um vaso sanitário, né? Um lugar bem comprimido mesmo. Já o regime semiaberto, ele não vai para essa penitenciária. Ele vai ficar em colônias agrícolas ou industriais. Então, é um local, ele não pode sair daquele estabelecimento, só que ele vai ter mais liberdade para circular por aquele local. Ele não fica preso num quadradinho, num xadrez. Já o regime aberto, ele vai ficar numa casa de albergado, que significa que ele está livre durante o dia. Vai estudar, vai trabalhar, vai praticar teu esporte, mas à noite, volte aqui, que você vai dormir na casa de albergado. Gente, teoricamente, não temos casa de albergado no Brasil. Se o sujeito pega a pena em regime aberto, ele já vai para a casa dele, está livre direto, vai dormir em casa. Mas a gente tem que aprender a teoria que cai na OAB, a teoria que cai em concursos públicos.
Na teoria, no regime aberto, ele está livre durante o dia, mas à noite ele tem que dormir na casa de albergado. Então, acho que deu para perceber que o fechado é o pior de todos, semiaberto é o meio termo e o aberto é o melhor. Então, voltando para a reclusão e para a detenção. Reclusão é mais grave porque o sujeito ele pode começar no fechado ou no semiaberto ou no aberto. O que eu quero chamar a atenção? Ele pode começar no fechado. E na detenção, professora? Na detenção, ele não pode começar no fechado. Se está lá no tipo penal, pena de detenção, significa que o juiz vai colocar ele ou no semiaberto ou no aberto. Ele não vai para o xadrez, ele não vai para o fechado. Deu para perceber porque a reclusão é mais grave? Sim. E no caso das contravenções penais, como funciona? Que, ô Cauane, não ouvi, falar mais alto. E no caso da prisão simples, que são das contravenções penais, como que funciona? Já vou falar da prisão simples, é que falta eu falar um detalhe ainda da reclusão e da detenção. Todo momento, o que eu falei? Ele não pode, na detenção, iniciar no regime fechado. Por que você está falando iniciar? Porque, gente, ele pode, sim, um dia ir para o fechado por conta de regressão de regime. Ele não pode começar no fechado, mas nada impede que durante a execução da pena ele vá para o fechado. Por exemplo, eu peguei uma pena de detenção, fui direto para o semiaberto. Só que lá, quando eu estou cumprindo a pena, lá na colônia agrícola industrial, eu brigo com alguém na cela, lá no que está também cumprindo pena na colônia agrícola, e aí eu mato essa pessoa, pratiquei um crime dentro da colônia agrícola. Gente, nessa situação, pratiquei um crime, eu vou regredir. Quer dizer, eu posso ir para o regime fechado. Tem que ir na detenção, não podia, não pode começar. O play é no semiaberto ou no aberto. Mas você pode aí, depois, ter que regredir para o fechado. Entendeu, Cauane? Professora, tem colônia agrícola no Brasil? Tem. São poucas, tem falta de vagas. Por isso que muito preso, às vezes, já tem o tempo aberto, não consegue ir. E aí tá dando um monte de problema judicial, porque antigamente você mandava ele aguardar no fechado. Você fica aí no fechado aguardando o tempo. Aí faz uns 2, 3 anos, o STF deu um julgado novo aí. Aí é tudo. Por isso que, gente, a gente aprende teoria, aprende doutrina. Depois que você é formado, você vai aprender os aprofundamentos, a jurisprudência, os casos concretos, né? O STF deu um julgado depois dizendo que se não tem vaga no semiaberto, ou ele vai direto para a rua, liberdade, ou então vai ter que pegar alguém que já está no semiaberto, que não tinha o prazo ainda para ir para o aberto, vai ter que antecipar o prazo desses que estavam no semi-aberto para o fechado poder ir para o semiaberto. Entenderam a confusão? Entendi. Mas aí isso é jurisprudência, né? Vamos ficar aqui com a teoria para não confundir a cabeça de vocês. Você tem que saber que ele fica lá no fechado, agora temos sim as colunas, mas existe muita falta de vagas, porque no Brasil, nos governos anteriores, a gente não teve o quê? Interesse em construir presídios, né? Então, era uma coisa deliberada. Não vamos construir presídios, porque aí a gente alega que não tem vaga e manda todo mundo para a rua. Existe aí uma política, prevaleceu no Brasil uma política criminal, evitando prisão, né? Sempre dizendo, o sistema está abarrotado. E agora tem vários estudos dizendo que isso é uma falácia, né? Então, quem quiser vai aprofundar o assunto sobre isso. Mas Sérgio Moro já dá a linha mais dura, dizendo, não, a gente tem que construir presídio. Senão fica acontecendo isso, diz que não tem vaga, põe todo mundo na rua. Então, esse assunto está bem relacionado com política criminal. Se há um interesse ou não. Tem menos presídio? Tem. Aí a questão é se vai construir ou não mais presídios. Mas existem, só que falta vagas. Tá? Tem mais no fechado do que no semiaberto as vagas. Bom, agora a prisão simples. A prisão simples é a sanção penal das contravenções penais, não do crime.
das contravenções penais. Teoricamente, ela vai ter o quê? Menor rigor carcerário do que essas espécies de reclusão e de detenção. Ai, professor, então o que vai acontecer? Ele teria que ficar ali num localzinho, né? Que ele não se misturasse com os presos condenados por crimes. Digo teoricamente, por quê? Porque, gente, ninguém fica preso por contravenção penal. Ninguém. Vocês lembram do cara que ejaculava nas mulheres no ônibus? Qual era a revolta das mulheres? Que ele ia lá na delegacia, situação de juizado especial criminal, então o delegado mandava ele assinar um TCO, depois ele ia só assinar lá no fórum e não era preso. Então, o que ele já está ejaculando as mulheres e está solto? Porque não existe prisão para ele. Tem a prisão simples, teoricamente, se ele for condenado, mas, gente, no Brasil não tem essas prisões simples. Então, vai lá, Lei 9.099, né, que é a lei de pequenas causas, ali, juizado especial criminal. Engasguei aqui com a minha saliva. Infrações de menor potencial ofensivo, que vocês vão aprender no futuro. Ou seja, não tem esses estabelecimentos aí para cumprimento de prisão simples, mas teoria, nós temos que saber que a sanção penal das contravenções são a prisão simples. Tudo bem, então? Menos rigor carcerário. Tudo bem. Bom, vamos voltar para os slides, que agora a gente vai ver o que? Os artigos que está explicando o que é a reclusão, o que é a detenção. Primeiro eu quis explicar, que vocês olhassem aqui para mim, e agora a gente vai olhar como que está na letra de lei. Isso que eu sempre digo para vocês, é importante estudar a doutrina, é importante estudar a jurisprudência, mas principalmente a letra de lei. Você tem que saber o que a lei diz, o que o Código Penal diz. Isso é o determinante para acertar 80% das questões na OAB e nos concursos. 80% é só letra de lei, os outros 20% é doutrina e jurisprudência. Deixa eu meditar aqui um pouco, respirar um pouco. Célia, teu microfone. Desculpa. Quem se habilita é só para eu respirar um pouquinho, ler esse artigo 33 para mim. Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Exatamente. Então, não é exatamente o que eu expliquei aqui. Reclusão pode ser cumprida no fechado, no semiaberto ou no aberto. Detenção. Vocês não estão vendo reclusão aqui. Se cair na prova reclusão, está errado. Fala regime aberto ou aberto. Mas o que é o que vem depois da vírgula? Salvo necessidade de transferência fechado. Aqui é a regressão de regime, só se ele praticar algum crime ou uma falta grave que dê a regressão de regime. Então, o importante é saber que na detenção ele não pode iniciar, começar no fechado. Agora, o parágrafo 1º vai trazer os conceitos que eu acabei de explicar para vocês. Regime fechado é a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Então, nós temos aqueles presídios de segurança máxima, né? Poucos no Brasil, onde ficam os presos mais graves. Onde fica aí Fernandinho Beiramar, né? Alguns integrantes do PCC. Crimes mais graves, fica naqueles de segurança máxima federais. E temos também os presídios de segurança média. Ou seja, mas aqui são o quê? Aqueles sistemas penitenciários que o preso vai ficar um lugar mais apertadinho lá no xadrez. Regime semiaberto é a execução da pena em colônia agrícola ou industrial ou estabelecimento similar, alguma coisa parecida aí com colônia agrícola ou industrial, pode ser regime semiaberto.
E aberto, execução em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Não temos casa de albergado no Brasil. Decorem, teoricamente, aberto, casa de albergado. Bom, agora a gente vai começar a aplicação da pena, né? Avisem os colegas de vocês para não assistirem a próxima aula se antes não assistirem essa, porque é tudo uma sequência lógica. Por isso que eu estou salvando como teoria da pena aula 1, depois aula 2, para seguir a sequência certinha. Porque, gente, agora a gente vai aprender a etapa do juiz na hora de fixar a pena na sentença. Então, como que a pessoa vai entender o final da sentença se não entender como que o juiz aplicou o começo? Tem toda uma sequência lógica, tem toda uma coerência. Então, aqui é importante que você assista e aprenda tudo na ordem. Então, aqui, gente, a aplicação da pena é o momento, então, que o juiz vai aplicar a pena. Então, na primeira parte da sentença, o juiz vai analisar e vai responder: cometeu ou não cometeu o crime? Vai analisar o fato típico, se é ilícito, se é culpável. Se ele conseguir afastar uma dessas 3 elementos do crime, ele absolve, né, o sujeito. Ah, não, mas é caso de condenação. Está comprovada a autoria, está comprovada a materialidade do crime. O que o juiz vai colocar? Condeno sujeito tal às penas do crime de roubo. Então, ele vai colocar lá que condena pelo roubo. Mas qual é a pena? Ainda não sabemos. Aí é a outra parte da sentença. Então, depois que ele analisa o mérito, ele diz se cometeu ou não crime. Se cometeu, vem a parte da aplicação da pena. A nossa terceira atividade, eu vou dar para vocês semana que vem. Eu vou dar uma sentença para vocês olharem. Vou pegar aí algum caso. Pensei, vou ver se eu acho na internet do caso dos Nardones, para vocês analisarem aí a sentença, né? É que eu quero dar essa terceira atividade quando vocês tiverem aprendido essas 3 etapas da dosimetria da pena, senão vocês vão ficar boiando. Que eu quero que vocês entendam como que o juiz faz uma sentença, né? A estrutura da sentença. E é importante para todo mundo, para quem quer ser juiz, para quem quer ser promotor, para quem quer ser advogado. Porque se você é advogado, você vai tentar achar uma falha, e o juiz errou na aplicação da pena e vai recorrer para o tribunal. Se você é promotor também, o juiz errou, a pena tinha que ser maior. Se a gente considerar que o promotor é pau no réu, né? Então, nessa situação, o promotor também pode recorrer. Ou se você vai ser juiz. Imagina você fazer uma sentença e não sabe como que aplica a pena. Então, tudo isso é importante. Então, o juiz vai analisar, vai individualizar a pena de acordo com os critérios que a gente vai aprender a partir de agora. No começo, eu coloquei para vocês que a aplicação da pena é um processo judicial. Gente, por que é um processo judicial? Porque só o juiz pode aplicar a pena. Eu falei para vocês que a aplicação da pena é do Estado. O Estado tem o ius puniendi. Mas a partir de qual pessoa, qual é o órgão que o Estado escolheu para aplicar a pena? É o juiz, é o magistrado. Então, por isso que a aplicação da pena é um processo judicial, é lá na sentença que ele vai fazer isso. E aí, então, discricionariedade juridicamente vinculada, visando a suficiência para a prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador, mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena, deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento de discricionariedade, embora com fundamentada exposição do seu raciocínio juridicamente vinculada. Então, vamos entender melhor essas palavras que estão aqui nessa frase, né, nesse parágrafo. Bom, juiz é um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada. O juiz, ele é vinculado àquilo que está na lei. Então, se a pessoa praticou um crime de homicídio simples, o juiz, ele está vinculado ao mínimo de 6 ao máximo de 20. Ele tem que respeitar aquele quanto que foi estabelecido pelo legislador. Ah, o réu praticou crime de furto, pena de 1 a 4 anos, o juiz está vinculado ao mínimo de 1
ao máximo de 4. Mas o juiz tem uma certa discricionariedade. Por quê? Entre o mínimo e o máximo, ele vai ter uma certa liberdade para escolher se ele aplica 1, 2, 3 ou 4 anos para o furto. Claro que ele vai ter que analisar algumas coisas aí da lei. Então, se o réu é reincidente, ele vai ter que aplicar a reincidência. O réu confessou, ele vai ter que aplicar o benefício da confissão espontânea. Então, alguns parâmetros, ele é obrigado a seguir o que está na lei. Só que tem algumas coisas, o que significa discricionariedade? É o oposto de vinculado. Vinculado, ele é restrito àquilo. Discricionariedade, ele tem uma certa liberdade. Então, o juiz tem uma certa liberdade para analisar, por exemplo, as circunstâncias judiciais. O réu entende que aquele réu que ele está julgando tem uma conduta social adequada? O juiz entende que aquele réu tem uma personalidade ruim ou boa? Então, isso vai estar num certo subjetivismo do juiz. Algumas coisas dá para o juiz ser mais subjetivo, outras não. Então, ele tem uma certa liberdade, uma liberdade dentro dos critérios legais. Se a gente fala em discricionariedade juridicamente vinculada. Então, aqui, gente, vai ter eleger o quantum ideal dentro daquilo que estabeleceu o legislador, dentro o mínimo e o máximo. Livre convencimento, discricionariedade, ele é livre para analisar, só que ele tem que fundamentar seu raciocínio. Por que? Alguém me responde aí. Por que vocês acham que o juiz tem que fundamentar, tintim por tintim, por que ele chegou naquela pena? Porque senão o advogado recorre, por exemplo. Ele tem que dar... Ele pode aplicar uma pena errada, né? Pode Também aumentar algo que era tão simples, que poderia ser menos grave. Então, eu acho que tem que analisar nesse sentido aí. Exatamente. O juiz ele tem que dar transparência, tanto para o réu, para que, de repente, o advogado do réu recorra, como para a sociedade, para o Ministério Público, que é o representante da sociedade, também decidir. Ah, não, essa pena está abaixo do que deveria. Às vezes o promotor recorre para aumentar, o advogado recorre para diminuir. Então, aqui é para dar uma transparência, as decisões têm que ser motivadas. Transparência para o réu, que está sendo julgado, transparência para a sociedade, que pode ou não estar em perigo, né? Então, aqui, por isso, realmente, ele tem que fundamentar todo o raciocínio, tintim por tintim. Por isso que as sentenças, elas são detalhadas. O advogado e o promotor podem encontrar uma falha e aí recorrer para que o tribunal possa fazer a revisão. Então, certinho o raciocínio de vocês. Claro que nessa aplicação, individualização correta da pena, tem uma vantagem para os primários e os de bons antecedentes. Imagine se, praticando o mesmo crime, um réu primário de bons antecedentes recebesse a mesma pena do que os delinquentes profissionais ou habituais. Então, não, a pena vai ser diferente. Por isso que o juiz tem que explicar por que a pena está sendo aplicada daquele jeito, até para que o advogado do réu primário possa se comparar à pena do advogado aí, né? A pena do réu profissional, habitual. Então, vamos supor que são advogados diferentes atuando. Claro que o advogado do réu primário de bons antecedentes não vai querer que a pena dele seja igual a do outro, vai querer uma pena menor, né? Então, tudo isso aqui vai ser considerado. Então, se os primários receberem a mesma pena dos profissionais, vai ter uma injustiça. Aluno de direito, né? Vocês, quando eu vejo aí a escrita de vocês, vocês adoram falar em justiça, né? Porque isso é uma medida de justiça. Quase todas as respostas que eu pego aí de trabalho, de provas. Então, aqui, né? Aqui é um momento bem adequado para falar que se a pena fosse igual, padronizada, seria injusta. Então, aqui tudo isso, né, o juiz vai ter que distinguir aqueles réus.
Fixação da pena. Esse artigo 59 é um dos mais importantes do nosso estudo. Então, aqui nem preciso dizer que vocês vão ter que decorar esse artigo 59. Então, alguém, por favor, se habilita a fazer a leitura aí para mim desse artigo 59. Elônia ou Valcélia? Lá, professora. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção. Teoria mista, eclética ou unificadora do crime. Isso. Então, gente, esse artigo 59, ele traz as circunstâncias judiciais. Nós vamos aprender, temos que decorar quais são as 3 fases da dosimetria da pena. Primeira fase, o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Segunda fase, atenuantes e agravantes. Terceira fase, causas de aumento, causas de diminuição de pena. Então, o juiz, ele vai se atentar, ele vai olhar para aquele caso concreto. Deixa eu ver como que é a culpabilidade desse réu. Deixa eu ver se ele tem antecedentes criminais. Vamos ver lá a ficha criminal dele, a gente chama de famosa FA, Folha de Antecedentes. A conduta social, como que é a conduta dele na sociedade? Ele é um mau vizinho, ele é ótimo, faz muita caridade, como que é a conduta? Personalidade do agente. Será que ele é cruel, frio, calculista, perverso? Ou ele é uma pessoa emotiva, que se envolveu ali pela primeira vez, está muito arrependido do que aconteceu? Motivos do crime. Por que ele praticou esse crime? Ele estava com dificuldade financeira? Ou ele quer vida fácil, lucro fácil? O que aconteceu? Circunstâncias do crime, aquele fato foi muito grave, a sociedade não tolera do jeito que aquilo foi cometido. Modus operandi foi o comum para aquele tipo de crime ou foi algo além do normal, algo bem estranho? Consequências do crime, como ficou as consequências do crime para a vítima? A vítima passou a ter síndrome do pânico. O que aconteceu? As consequências foram muito graves, abalou a sociedade. Comportamento da vítima. Será que a vítima provocou ele para praticar o crime? Ou a vítima era neutra, não fez nada demais? Tudo isso vai ser analisado para ver se é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Olha o trabalho de vocês. Eu sempre digo para vocês, está lá no texto, que o nosso Código Penal adotou teoria mista, também chamada de eclética, também chamado um termo menos comum, mas também sinônimo de unificadora, porque unificou as teorias anteriores. Vocês aprenderam que nós temos as teorias retributivas, também chamadas de absolutas, nós temos as teorias relativas, também chamadas de preventivas. Professora, qual que a gente adotou? Todas. Nós adotamos todas. Por isso que a gente adotou a teoria mista. Ela é mista, ela misturou, fez um mix, misturou as anteriores. Também chamada de eclética, ela não tem preferência, ela é eclética, ela adotou todas. O unificador, ela unificou numa teoria todas as outras anteriores. Então, pelas próprias expressões, vocês conseguem entender o que é a teoria. Então, o juiz tem que aplicar a pena adequada, tanto para castigar a reprovação do delito, como para prevenir novos delitos, para que aquele sujeito não volte a delinquir. Então, aqui eu não vou entrar agora em detalhes, senão é o objeto dessa aula, mas sim da próxima, sobre as teorias da pena. Então, aqui, gente, o juiz vai ter que analisar tudo isso aqui do artigo 59. E aí, esse artigo 59, ele é tão importante que ele vai ser considerado para o juiz aplicar a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, para aplicar reclusão ou detenção, para estabelecer a quantidade de pena, se ele vai se aproximar do mínimo ou se ele vai se aproximar do máximo.
Regime inicial de cumprimento de pena. Também é tudo só que é considerado para o juiz analisar. Ele vai para o fechado, ele vai para o semiaberto, ele vai para o aberto. E ao final, será que de acordo com essas circunstâncias, ele merece ou não que eu substitua a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos? Então, esse artigo 59 ele é muito importante para tudo isso que a gente acabou de ver. E aí, então, a gente vai aprender, a gente vai começar a analisar cada fase da dosimetria da pena na próxima aula. Nesse momento, eu já preciso que vocês decorem, memorizem as 3 fases da dosimetria. Então, a gente chama de sistema trifásico. Se na prova fala assim, para aplicar a pena privativa de liberdade, usa adotar um sistema bifásico. Está errado. Na aplicação da privativa de liberdade, o sistema é trifásico. Trifásico. Por que, professora? Porque tem 3 fases. Quando ele chegar lá na parte da sentença da aplicação da pena, ele vai falar, passo a analisar a primeira fase da dosimetria, passo a analisar a segunda fase da dosimetria, ou passo a analisar a terceira fase. E vai analisar as 3. Por isso que quem faltar numa aula vai boiar. Você vai aprender a terceira fase se você não tiver aprendido a primeira ou a segunda. Tem toda uma coerência, toda uma sequência lógica. Então, primeira fase vai analisar o artigo 59, esse artigo aí que a gente acabou de ler. Na primeira fase, o juiz vai olhar a personalidade, a conduta social, a culpabilidade, circunstâncias do crime, comportamento da vítima, consequências do crime. Tudo isso vai ser analisado, o motivo do crime. E aí o juiz, então, na primeira fase, ele está preocupado com o quê? Eu preciso saber qual é a pena base, da onde eu vou iniciar a aplicação da pena. Qual é o meu ponto de partida? Então, vamos lá, aqui que o juiz vai olhar se o crime é simples ou é qualificado. Se o tipo penal que ele vai aplicar é o tipo penal preceito fundamental, que é aquele que está no caput, que eu falei para vocês na aula passada, lá no cabeça, ou se ele vai começar do qualificado, num dos parágrafos. Então, a pessoa matou alguém, crime de homicídio. O juiz precisa saber aonde que eu vou enquadrar ele. Lá no caput, no homicídio simples ou no homicídio qualificado? Se a resposta for, não, o homicídio é simples, então a pena base que o juiz vai iniciar a aplicação da pena é 6 a 20 anos. Não, estava presente qualificadora. Ele praticou o crime mediante pago ou promessa de recompensa. Então, a pena base não vai começar do tipo penal fundamental. Vai começar do tipo qualificado, pena de 12 a 30 anos. Entenderam aqui que na pena base ele tem que selecionar o juiz? Ou ele parte da pena simples, que é o preceito fundamental, é o caput, a cabeça do artigo, ou ele parte de algum parágrafo, pena qualificada. Não tem como o juiz, ao mesmo tempo, aplicar 6 a 20 e 12 a 30. Ele tem que escolher um. Ou eu aplico 6 a 20, pena simples, ou eu aplico a pena qualificada, 12 a 30. Então, esse é o ponto de partida, a pena base, da onde ele vai começar a dosimetria da pena. Entenderam essa primeira fase? A gente vai detalhar nas próximas aulas, mas eu digo assim, a explicação que eu dei até esse momento, vocês entenderam? Sim. Sim. Depois Sim. do juiz vai analisar a segunda fase, só depois que analisar a primeira. Atenuantes e agravantes. Aí a gente vai aprender os artigos 61 até o 67. Isso tudo cai na colegiada, viu? Pena intermediária. Aí ele vai chegar na pena intermediária. Por último, ele vai analisar as causas de diminuição e de aumento de pena. Quando ele analisar as causas de aumento e diminuição, aí ele vai encontrar a pena definitiva. Ou seja, ele chegou na pena definitiva depois de analisar as 3 fases. Quem lembra o que são as causas de diminuição e de aumento de pena que eu ensinei lá na aula passada?
Alunos, vocês não estão estudando, não? Hein? E aí, ninguém vai falar comigo? É bronca, deixa eu ficar caladinho, né? Ninguém quer falar nada agora. Gente, se manifesta, pelo amor de Deus. Parece que eu caiu a conexão, tô aqui sozinha. Professora, qual a pergunta mesmo? Eu virei aqui rapidinho. Online, ninguém vai me falar comigo. Diga aí, professora. Gente, não tem problema em errar. Tudo bem que vocês estão sendo gravados, tá? Mas não tem problema. Olha, não estou sendo gravada, mas certo. Nem me lembrei desse detalhe. Vai Mas gravar pergunte... minha gafe. Então, pergunte aí, professora, como é que é? Eu perguntei para vocês, eu ensinei no vídeo passado, o que são as causas de aumento e diminuição de pena? Essa palavrinha aí não é nova para vocês. Agora, a senhora vai saber as causas? O que é para explicar que é quando é um texto... Não, o gênero. O que são as causas de aumento e diminuição? Não vai explicar cada uma, até porque vocês ainda vão aprender isso aí. Alguém está falando aí? Não Alguém está falando, é? Ou é uma televisão? São aquelas qualificadoras? Não, falei para vocês que qualificadoras não eram a mesma coisa que causa de aumento de pena no vídeo passado. Vocês estavam online. Tem causas bom, tem causas, eu vou falar como eu entendi, né? Tem causas de aumento e causas de diminuição. Aí, dependendo de como é o réu. Por exemplo, se for um réu primário ou não, pode diminuir, mais ou menos isso. Não. Não? Eu ensinei para vocês no vídeo passado, circunstâncias judiciais. São as circunstâncias qualificadoras, os privilégios, as causas de aumento, as causas de diminuição de pena. Então, aí aumenta, que é geralmente quando é fração, que pode aumentar, dependendo de como foi realizado o crime. Se for um crime mais hediondo, ele vai ter aumento. Se não... Não usa a palavra hediondo. Vocês não aprenderam crimes hediondos, é outra coisa, é outra lei. Eu quero falar que é um crime que houve, que foi mais horrível, assim, digamos assim. Causas de aumento são circunstâncias que o legislador considerou mais graves para aquele tipo de crime. Exatamente. E aí estabeleceu uma fração para aumentar aquela pena, para torná-la pior. Que exemplo que eu dei para vocês no vídeo passado? Furto noturno. Aquele furto praticado... As pessoas estão dormindo, né? Tem uma fração em que o legislador vai aumentar a pena. Lembram disso, do furto noturno, que eu falei no vídeo passado? Lembro, que enquanto as pessoas estão dormindo, por isso aumenta. Então, temos causas de aumento, causas de diminuição de pena. Elas podem estar na parte geral, como também podem estar na parte especial. Esse exemplo do furto noturno está na parte dos crimes, em espécie. Quem lembra de uma causa de diminuição, arrependimento posterior, quando a gente aprendeu intercrimes? Erro de proibição? Não, erro de proibição não tinha fração. Não. Erro de proibição isentava de pena, que a gente está falando de frações. Causa de diminuição, o arrependimento posterior, a tentativa. Se o crime não é consumado, ele é tentado, tem uma diminuição de pena. Toda vez que aparece fração, gente,
Se é para piorar a situação, é aumento. É para melhorar, é diminuição. Fração é sempre causa de aumento ou diminuição. Bem, então, são circunstâncias, são frações para piorar ou melhorar a situação do sujeito. E aí, gente, o sistema trifásico é para encontrar a pena definitiva. Professora, onde está o sistema trifásico no Código Penal? Está no artigo 68. Olha o que diz o 68. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 desse código. É aquele que a gente acabou de ver, primeira fase. O juiz vai analisar culpabilidade, o juiz vai analisar os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, o comportamento da vítima. Depois, em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Essas aqui ainda não ensinei para vocês. Só que é novidade que a gente vai ver na próxima aula. Por último, as causas de diminuição e de aumento de pena. Essas daqui eu ensinei para vocês no vídeo passado. Quem tiver esquecido, vale a pena olhar o vídeo passado, baixar lá na nuvem. Foi ali o comecinho, os primeiros 10 ou 15 minutos da aula. Então, aí as causas de aumento e diminuição estão na terceira fase. Recapitule o vídeo passado. Depois que o juiz encontrou a pena definitiva, aí ele vai olhar e vai decidir qual é o regime inicial. É o fechado? É o semiaberto ou é o aberto? Por quê, professora, que ele vai analisar depois? Primeiro tem que saber qual foi a pena que ele fixou. Só para dar um exemplo para vocês. Se a pena é mais de 8 anos, vamos supor 10 anos, o regime é fechado. Então, dependendo do quantum da pena, o juiz vai decidir o regime. Então, por isso que primeiro ele precisa encontrar essa pena definitiva. Depois que ele souber entre o mínimo e o máximo, homicídio, 6 a 10. Ou, desculpa, 6 a 20. Mínimo de 6, máximo de 20. Vamos supor que o juiz chegou na pena de 10 anos. 10 anos vai ser regime fechado, que é mais de 8. Isso aí vocês vão aprender essas regrinhas depois. E aí, por último, de acordo com aquela pena, se o juiz substitui ou não a pena, privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vamos supor que seja um crime de furto. Pena de 1 a 4 anos. Nesse caso, quando a pena é até 4 anos, o juiz pode substituir, porque o furto é cometido sem violência ou grave ameaça. Então, o juiz pode, no final, substituir por prestação de serviços à comunidade. Só que vocês vão aprender melhor depois. Só quero que vocês entendam que essa sequência, esse slide, a memorização dele, é determinante para vocês entenderem a sequência, o esqueleto da sentença do juiz. Aqui é um esqueleto. 3 fases para chegar na pena definitiva, no quantum da pena. Depois, as fases finais para decidir para qual regime ele vai, fechado, semiaberto ou aberto. Se ele vai ficar preso mesmo ou se vai substituir a pena por uma restritiva de direitos. Entenderam isso aqui? Vocês precisam decorar esse slide? Uhum. Sim. Decorar, tá bom? Voltei lá no artigo 59. E aí, então, vocês precisam decorar esse artigo 59, que traz as circunstâncias judiciais, primeira fase. Gente, o juiz vai analisar cada uma dessas palavrinhas na sentença. Vou analisar a culpabilidade, vou analisar os antecedentes. Os antecedentes são bons, os antecedentes são maus, ele já praticou vários crimes. Conduta, gente, o juiz, olha o trabalho que o juiz tem na sentença. Ele tem que analisar uma por uma, uma por uma, uma por uma. E aí, na aula que vem, eu vou explicar uma por uma para vocês. Nesse momento, a gente vai encerrar a aula logo mais. O que eu quero que vocês memorizem para a próxima aula? Aquele slide anterior.
e esse artigo 59. Então, eu vou dar para vocês um método mnemônico para vocês decorarem esse artigo 59. Então, deixa eu colocar aqui um quadro em branco para vocês. Olha que bonitinho, nós também temos lousa aqui no Microsoft Teams. Todo mundo está enxergando o meu quadro? Não, ainda não. Sim, eu estou enxergando, professor. Chegando. Ai, poxa, que tanta quadro. Quem não está vendo? Eu. É um quadro branco com lápis de cor, tipo assim, caneta. Isso mesmo. Então, esse é meu quadro. Todos estão vendo agora? Só avisa quem não estiver vendo. Eu não tô vendo. A conexão está meio ruim, hein, Cauane? Acredito que sim. Bom, qualquer coisa, não sei se vocês estão com papel e caneta aí, né? Eu vou falando, é fácil vocês anotarem no papel e caneta, quem não estiver vendo. Só vou fazer o método mnemônico aqui, é bem tranquilo. Tô vendo já. Ai, que bom. Então, vamos lá. O que eu vou escrever aqui? CAC. Um amigo meu ensinou isso aqui para mim, eu nunca mais esqueci. Isso aqui me salvou na prova que eu fiz de analista do Ministério Público lá de São Paulo, que a dissertação da segunda fase era: explique todas as fases da dosimetria da pena do juiz. Tinha que falar de todas, tudo da primeira fase, tudo da segunda fase, tudo da terceira fase. Não tinha consulta vade-mecum. Quando chegou na primeira fase, meu Deus, quais eram as circunstâncias que estão escritas lá no artigo 59? Por isso que é importante memorizar. Aí eu lembrei desse método mnemônico que o meu amigo tinha ensinado. Então, é CAC, PM, lembra de PM mesmo, de policial militar, né? CAC, PM, C. Repitam comigo. CAC, PM, CCC. CAC, PM, CCC. CAC, PM, CCC. Tudo bem? Vamos ver o que significa cada um. O que é o primeiro C? Culpabilidade. Letra A, antecedentes. C, conduta social. B, personalidade. M, motivos do crime. C, circunstâncias. Outro C, consequências. Último C, comportamento da vítima. Vou repetir, presta atenção. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima. Quem se habilita aí a falar tudo para mim? Uma aluna acertou direitinho de manhã. Culpabilidade, antecedentes, comportamento social, personalidade. Conduta social, né? Personalidade, motivos do crime. Eu esqueci os outros 3 Cs. Alguém ajuda aí, a Raíssa? Circunstâncias, consequências e comportamento da vítima. Perfeito. Então, essa tarefinha aí para vocês, para a aula que vem, vocês vão decorar, porque a gente vai ver um por um, então é importante que vocês saibam quais são as circunstâncias judiciais do 59. Então, é bom vocês decorarem quais são, fica mais fácil a gente aprender uma por uma na próxima aula. E aquele slide... Depois de consequência? Qual é depois de consequência? Comportamento da vítima. Ok, obrigada.
Então, vocês vão memorizar aquele slide lá com a sequência que o juiz tem que seguir na hora que ele está aplicando a pena dele. E esse slide de que está dentro desse artigo 59, que a partir da próxima aula nós vamos aprender a primeira fase da dosimetria. Não sei se a gente vai dar tempo de ver a segunda, porque a gente vai falar das teorias da pena também, né? Então, na próxima aula, a gente vai ficar com isso. Deixa eu só ver se eu fui até o último slide para ficar igual o pessoal da manhã. Já deu as 2 horas que eu queria de aula. Então, a partir da próxima aula, a gente vai entrar nos detalhes, ó, circunstâncias judiciais do artigo 59. Gente, eu vou mandar para vocês os slides. Então, quem quiser se adiantar, já ir lendo, abrindo a mente, é sempre bom, né? Porque ajuda vocês a entenderem melhor a matéria. Se vocês leem antes, também leem depois, isso tudo ajuda. Porque, gente, as provas estão chegando, vai ser lá para o dia 20 de abril, mais ou menos, e naquela semana. Então, a gente já está no dia 2 de abril, mais ou menos daqui uns 20 dias a gente já tem a primeira avaliação. Então, é importante... Oi? Então, peraí, só deixa eu rapidinho encerrar aqui a parte dos slides para eu parar a gravação, né? Então, aqui a gente vai continuar na próxima aula. A gente vai ver os detalhamentos 59. Então, eu quero que vocês entendam direitinho o artigo 68, que ele vai trazer as 3 fases do sistema trifásico. E quero que vocês memorizem, entendam direitinho o artigo 59, que traz aqui as circunstâncias judiciais e fala tanto da teoria retributiva, reprovação, como prevenção, a relativa. Por isso que nós adotamos a mista, que mistura as 2. Então, a partir da próxima aula, a gente vai ver as 3 etapas da dosimetria da pena. Bom, vou aqui pausar, parar a gravação, mas continue aí na linha, até para não ficar muito pesada para quem for baixar depois.